Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Márcia Carinha falando. Nós vamos fazer hoje uma entrevista maravilhosa, com uma pessoa incrível que tem uma história muito rica, tem muita coisa aí para compartilhar com a gente de experiência. O tema de hoje vai ser hipnose quântica. Então, como algumas pessoas já sabem, o quântico não tem aquela linha passado, presente e futuro. Não, tudo acontece ao mesmo tempo, então várias dimensões acessadas, vida passada, vida presente, vida futura, tudo junto. E a gente começa então a quebrar alguns paradigmas, porque a gente às vezes se vê como eu sou a Márcia, a minha vida é assim, eu sou assim. E quando a gente vê numa hipnose ou percebe numa hipnose que existem outros eus, em outros tempos, a gente passa a entender que a vida é muito dinâmica e às vezes acontece ao mesmo tempo. Então, dimensões paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Com isso, muitos reencontros estão acontecendo mesmo, muitos reencontros entre as pessoas que já tiveram alguma vida em algum momento, em comum. E isso aconteceu. Nós vamos falar hoje sobre uma das histórias que eu particularmente fiquei assim, achei incrível. Então, eu vou chamar aqui o nosso querido Júnior. É um garoto, mas com muita experiência, né? O Júnior Schmidt. Eu quero, né, te receber aqui com muito amor, com muita alegria. E gostaria de já fazer aquela pergunta, Júnior. Oi, Júnior. Aonde você está agora? Você mora onde? Olá, Marcinha. Olá a todos que estão assistindo o vídeo hoje. Eu me chamo Júnior Schmidt e eu moro atualmente aqui em Praia Grande, Santa Catarina. Nós sabemos que você tem uma experiência, né? Uma não, acho que você fez 3 sessões de hipnose quântica. Eu gostaria que você pudesse falar o que foi, como que foram, né? Eu sei que cada uma vai ter uma característica, um detalhe, mas assim, como que foi essa experiência para você, das hipnoses que você fez e desse momento anterior e hoje? Como é que você está? As hipnoses apareceram na minha vida num momento muito importante, aonde eu estava questionando várias coisas sobre quem eu era e como eu entregaria o que eu vim entregar ao mundo. Eu estava numa transição, assim, de sair de um modo trabalhista convencional e entrar para as áreas das terapias, onde eu me encontro, onde eu me sinto que eu sou mais útil para a humanidade do que onde eu estava. Então eu conheci ótimos profissionais, né? Uma delas foi a Meire, foi a primeira profissional no qual eu passei a fazer hipnose. E todas as experiências, elas foram extremamente transformadoras. Toda hipnose que eu saí com uma visão diferente que eu tinha e mais entendimento sobre o meu mundo interior, sobre como ele estava naquele momento e o que poderia ser trabalhado e o que poderia ser transformado. Bom, a minha primeira experiência que eu tive na hipnose foi muita limpeza, né? Então, eu acessei muitas coisas relacionadas a medos profundos que eu tinha dentro de mim, vidas onde eu me doei e não obtive retorno, ou morri em prol de causas que eram para um bem maior, em nome de outras pessoas, né? Eu tive esses acessos onde eu carregava dentro de mim esse autossacrifício muito forte, que na verdade não me auxiliava muito nessa vida agora, nesses meus projetos, porque tem que ter um autoentendimento de até onde você consegue ir para ajudar o outro e se ajudar também nesse processo. Porque não adianta nada no meio do processo você acabar literalmente morrendo, né? Então, eu acessei essas feridas de alto valor, autoestima, que estavam bastante feridas dentro de mim, e eu comecei a entender porque eu não sabia exatamente o que era falta de autoestima, falta de auto-amor, até passar por essa primeira experiência.
Então foi muito profundo em relação a isso, a questão da família também, em questão do meu karma, onde eu tive acesso a toda essa energia gerada que estava presente no campo, porque o karma ele fica presente no nosso campo, e são energias que vão vindo para nossa vida a fim das experiências serem liberarem essa energia, né? Então eu senti toda aquela energia densa que foi gerada por diversas experiências aqui nessa vida, em vidas passadas, e seja como vocês interpretarem também. Mas esses movimentos vão vindo na nossa vida justamente para o nosso aprendizado e para a gente recompensar a vida de alguma forma pelas nossas ignorâncias. Bom, na segunda experiência que eu tive, foi muito tocante em questão dos relacionamentos. Então, como os relacionamentos, as dinâmicas de relacionamentos funcionavam. Como eu interpretava, eu tive até uma palhinha de uma outra sessão futura, em questão disso. Então, eu me vi, basicamente, que foi bem interessante, em primeiro momento em Sirius, como se fosse um lindo mar, uma linda praia, um lugar que nossa, me tocava profundamente, que era minha casa, que era meu lar, que eu me sentia integrado, sabe? Com tudo. E eu amava, eu lembro que eu sentia um amor fraterno por tudo. Não só pelos seres que habitavam ali, mas pela água do mar, onde que eu via aquela água cristalina, pela pelo tom das cores que tinha no planeta, assim como se fosse um aspecto de pôr do sol. Mas eu não saberia descrever aqui em termos, porque foi muito lindo. E eu me vi lá em Sirius com uma outra pessoa, né? Então eu não vi a cara, mas eu lembro das nossas mãos, que as nossas mãos estavam unidas, né? E esse era o objetivo de mostrar essa união entre seres, esse amor profundo. Foi aí que eu encontrei aquilo que eu tanto buscava inconscientemente no outro, eu encontrei ali. Era uma saudade que não podia ser explicada, né? E aí eu acabei tendo que sair de Sirius para vir para o planeta, né? Para entrar em outras jornadas. Então teve uma separação, e essa separação foi muito forte a nível de alma para mim, né? Foi como se eu estivesse deixando uma parte minha, assim, minha casa, tudo, ao mesmo tempo de um movimento muito lindo de se entregar a outras experiências e auxiliar o que fosse possível. Eu lembro dessa sensação, assim, eu estou indo para ajudar, não é só para mim, é o que eu vou levar, né? Igual, não foi só eu, foram muitas pessoas. E eu tive essa imagem, né? E daí depois eu vi vidas após vidas, de relacionamentos aonde que se tentava buscar essa compensação de alguma forma, mas não existia. Primeiro que aquele amor era um amor como se ao mesmo tempo fosse com outro ser, né? De outro planeta, era um amor que existia dentro de mim. Então foi toda uma passagem de entender essa busca e por que se existia essa busca de forma inconsciente. E aí eu lembro que foi trabalhado também bastante a minha ancestralidade, eu senti todos os meus ancestrais passando por mim, as dores deles sendo transmutadas dentro de mim. Então eu senti a minha avó, todas em relação a relacionamentos, em como as minhas feridas internas eram compatíveis com as feridas internas da minha família em relação aos relacionamentos mesmo, a construção de uma jornada individual com outra jornada individual. E quanto isso, às vezes, aqui na Terra causou feridas, né, ancestrais que vão sendo reproduzidas e reproduzidas durante o tempo. Então, eu senti todas as dores da minha família, da minha avó, das minhas antepassadas, por aí também um relacionamento, entender mais profundamente as dinâmicas familiares, o quanto elas são sustento para nossa transformação e quanto são os maiores professores que nós temos, porque é onde a gente nasce imerso, né? Então, foi bem forte nessa questão familiar. E eu acho que a outra eu posso falar mais para frente, talvez eu continue aqui. É, é, eu ia perguntar para você, né? Nessas duas que você fez, quando que foi? Foi ano passado? Então, eu fiz um curso, né, que é o curso da Miriam Maguchi, que é o Avatares da Cura. E no início do curso, eu fiz uma hipnose, né? Que foi justamente esse reencontro com o poder pessoal, com algumas feridas que estavam a nível ali de autoestima, de autorreconhecimento, né? E tudo isso.
E eu fiz uma outra no final, que foi em torno de agosto. Então foi no Há uns início cinco de dois mil meses. e vinte e três ali, né? Março de dois mil e vinte e três que eu fiz a primeira, e depois em agosto eu fiz a E segunda. antes de você fazer essas hipnoses, você tinha essas informações que vieram na hipnose? Então, a minha busca pelo autoconhecimento e despertar foi desde sempre. Eu sempre tive essa sede de me reconhecer como quem eu sou, porque eu me sentia num lugar onde que eu não era quem eu era. Tipo assim, não me sentia eu em mim, né? Então, eu não acei, eu não é que eu não aceitava, mas eu não me via aquela realidade imposta, coletiva, familiar, até mesmo individual, como sendo eu. Então, eu tive sempre uma coisa que me chamava em busca. Então, isso sempre, desde os meus 13 anos. Com 15 anos, eu fiz reiki, o que foi um portal de entender esse amor, ser canal desse amor que passa para ti e chegar no outro, né? Então foi um grande movimento que aí essa chama que era uma fagulhinha que falava que assim começou a aumentar, se tornar mais forte. Eu falei, então eu tô começando a entender que realmente eu não sou isso que eu sou. Então, o que eu sou? Eu não tinha as respostas. Mas essa pergunta é o que me movimentava em direção. Então, eu fiz muitas práticas integrativas, eu fiz constelação familiar, eu fiz rituais xamânicos, eu fui em vários locais espirituais, eu comecei com o kardecismo, através dos livros do Chico Xavier, lá com os 12 anos que eu ganhei, por um acaso, que nunca é acaso, né? E aí eu frequentei o centro espírita durante um tempo. Depois eu frequentei outros lugares, centros xamânicos, centros budistas, né? E diversos movimentos a fim de buscar, assim, eu tive uma coisa bem tensa, sabe? Quando eu entrei nisso, eu falei assim, é daqui pra frente, ou eu vou em busca disso que eu tô sentindo que eu sou, ou sempre vou tentar ficar pensando que eu tenho alguma coisa dentro de mim que precisa ser ativa, que precisa ser lembrada, e isso vai me incomodar pro resto da vida. Então eu Então, falei, quer dizer, então eu vou. você estava nessa busca de autoconhecimento, né? De ver missão, com o que que você vai trabalhar, era isso? Você estava Exatamente. nesse momento, né? Eu senti assim, que eu tinha um sentimento interno que de alguma forma eu poderia estar auxiliando a humanidade, mas não com aquele eu e não com aquela forma, não com aquelas estruturas. Eu sentia que não era naquele processo. Então esse incômodo, né, foi onde que eu fui atrás dos caminhos, que falei, tá, esse sentimento tá tão forte dentro de mim, no cardíaco mesmo, eu sentia como se fosse uma expansão falando, olha, você tem que ir. E eu falei, eu vou pra onde? Eu nem sei pra onde eu vou. Vai. E aí eu fui, eu conheci pessoas especiais. Tudo isso foi, gente. Porque durante toda a minha jornada, eu sou muito grato. Eu tive mestres, tive pessoas que me ensinaram mesmo, que foram portais. Eu tive mestres encarnados, que me foram portas para mim acessar conhecimentos, acessar coisas dentro de mim que eu não poderia acessar se eu não tivesse passado por essas pessoas. Então elas permanecem dentro de mim, os seus aprendizados. Então eu garanto que para todo mundo, essas pessoas mestres, portais estão aí disponíveis. A única coisa que a gente precisa fazer é atravessar por elas, integrar os ensinamentos delas que elas estão compartilhando. Seja assim, por alguma pessoa que te é muito chamada, seja na internet, mas principalmente a família é um dos principais portais que fazem a gente se movimentar em busca da nossa individualidade. Então, esse foi o principal processo que me levou a esse caminho, né? Certo. A hipnose, ela tem algumas fases, né? Tem a primeira fase que você fica ali em repouso e as ondas cerebrais vão baixando, 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 e em um determinado momento, a hipnose quântica ela é um pouco diferente da hipnose clássica, porque não é o terapeuta que conduz e te coloca em algum determinado momento, ou em contato com a família, ou em contato com alguma impressão, sensação ou cena.
Tem aí, né, tem uma qualidade diferente na hipnose quântica que a gente vai em busca de um ser divino, um ser que a gente pode falar ser superior, né? Um eu superior, que nos conhece muito bem, sabe muito bem para onde e o que ele quer que a gente saiba. Então, quando começou a sua hipnose ali, a primeira e a segunda, eu estou destacando a primeira e a segunda, daqui a pouco a gente fala da terceira, né? Mas assim, você teve dificuldade de ver ou sentir, ir relatando, porque essa é a primeira parte da hipnose, depois a gente fala da segunda. Você teve alguma dificuldade? Então, eu tive bastante expansão da consciência nos processos xamânicos. A partir daí, os mestres me colocaram, se assim posso dizer, nas hipnoses. Nas hipnoses, eu fui aprender, as duas primeiras, a ser eu aqui na Terra, porque eu não me senti integrado aqui, né? E foi bem difícil, no começo, embora eu já sabia todo o processo de me integrar, de me entregar, né? Entregar ao processo que está sendo feito, mas eu me deparei muito com o meu ego nas primeiras vezes. Eu sempre quis ter acesso ao que eu era antes, as minhas. Integrar isso dentro de mim, porque eu sentia que era necessário. Mas nesses primeiros momentos, pelo menos é no meu movimento, né? Na minha experiência, não era o momento disso. No meu primeiro momento, eu me vi limpando essas carcaças do ego, vendo como é que ele Esse funciona. limpando, como que aconteceu com você? Você foi lá e estava se limpando? É que eu não entendi, por Uhum. isso eu estou perguntando. Então, foi uma forma meio metafórica de falar, mas limpando o ego, enfim, de me deparar com as cicatrizes mesmo. Cicatrizes da minha criança interior, da minha adolescência, de questões familiares. Então, eu fui lidando com essas questões terrenas mesmo, Sim, mas né? E através. você via alguma coisa na hora que começou a hipnose? Você via, você ficou de olho fechado, você conseguia ver alguma coisa, sentir alguma coisa? Na primeira hipnose, eu não via, mas eu sentia tudo. Então, a primeira hipnose foi uma sensação sentida mesmo. Eu senti o meu corpo vibrar, eu senti as energias passando por mim, por lugares, limpando energias que estavam presas em alguns lugares. Eu sentia que quando na hipnose a gente vai atravessando os portais, né, de outras vidas, de outras existências, de outros momentos, e eu sentia eu passando pelo portal. Eu não via o portal, porque no momento eu sentia que tinha bastante esse véu do ego que impede você de acessar a sua mente, dela abrir, tirar essas amarras que ficam te cegando, mas eu sentia tudo no meu corpo vibrar. Primeiro que eu não sentia nem que eu estava mais ali naquela cama, né? Onde eu estava fazendo. Então, a primeira hipnose foi mais sentida. Eu não vi nada, eu vi pequenas coisas, eu vi objetos que aí iam me contando, mas o meu eu superior se comunicava muito comigo através da minha mente, ele falava através de mim. Então, o que eu não podia ver, ele descrevia, sabe? A hipnose quântica, ela tem um cunho terapêutico de autoconhecimento e de processos profundos de liberação de traumas, de dores, daquilo que está no nosso subconsciente com uma energia presa, que quando o nosso ser superior nos coloca ali, naquele momento, vendo ou não vendo, por isso eu te perguntei, porque a maioria das pessoas tem muito, assim, eu não vou conseguir ver, então não vai dar certo. Quando, na verdade, são vários os sentidos que são utilizados na hipnose, né? Como você mesmo falou, olha, eu não estava vendo, mas eu estava sentindo o meu corpo vibrar e eu sentia que existia uma limpeza e eu percebi que o meu eu superior, é, ele se comunicava comigo. Bingo, era aí que eu queria chegar. A hipnose quântica, ela tem uma coisa muito diferencial, que existe uma inteligência divina, que você simplesmente deixa chegar a informação através do seu corpo, das suas sensações, das suas emoções, das palavras e vai se comunicando.
né? Naquele momento, existe vamos dizer assim, um acesso a uma sabedoria muito profunda. E que a gente, acordado no dia a dia, sem estar naquela estado de, vamos dizer, das ondas, que sejam ondas alfa, ondas teta, ou até mesmo ondas cerebrais gama, que são ondas muito fortes de hipnose, muito boas para fazer hipnose, né? Principalmente teta e gama, onde a gente simplesmente fica inspirado, né? Inspirado. E durante aquele período, aos poucos, como você falou, foi ótimo. Você viu a presença do ego te bloqueando, te defendendo, um pouco te atrapalhando em alguns momentos. Mas aí você fez a primeira, na segunda já foi diferente, aí agora nós vamos falar da terceira, né? Essa terceira hipnose, eu gostaria que você pudesse falar e depois eu falo o que que aconteceu na sua terceira hipnose, porque eu acompanhei a sua terceira hipnose, então eu tenho como interagir com você aqui com a minha percepção, né? Então vamos lá. Uhum. Bom, eu primeiro preciso falar uma coisa bem importante, que assim, é nítido pra mim, em todas as vezes que eu fiz hipnose, que quando se abre o campo da prática, tudo que vai fluir ali é de acordo com a vontade divina. Então, Júnior, o que eu gostaria de perguntar para você, abrir o espaço aqui para você poder fazer o link entre a primeira, a segunda hipnose e essa terceira hipnose que você fez, é, porque são momentos de vida diferentes, são percepções e compreensões que ao longo do tempo vão aperfeiçoando, vão mudando, vão evoluindo. Então, se você puder falar para a gente, fazer esse link, né, entre a primeira, a segunda e agora a terceira, que eu tive o prazer de acompanhar, né? Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o pessoal como que foi e como que você tá, né? E a gente vai trocando informações. Bom, é, sobre as três hipnoses que eu fiz, ah, as três, elas foram, cada um na sua medida, me auxiliando a ter percepções de quem eu era. As duas primeiras, elas foram basicamente limpeza. Limpeza, integração e entendimento do ego, o eu inferior, materializado aqui na matéria, e o eu superior, né? Então, eu tive que ter esse entendimento a nível claro do que é um, do que é o outro. E qual que está atuante em determinado momento. E aí foi ficando mais claro para mim quando era o ego e quando existia alguma coisa que eu era só porta. Não existia querer, não existia controle, só entrega, né? Então, ego e eu. A primeira hipnose foi limpeza, relacionado a karma, relacionado a um pouco da questão familiar e de relacionamentos. A segunda hipnose trabalhou os relacionamentos. E aí que eu começo a fazer o link, porque a segunda hipnose as coisas já foram ficando muito mais claras, né? O quanto o campo familiar estava impactando, os acessos e essa visão de quem eu era, porque foi trabalhado muito em cima do campo familiar e dos relacionamentos. Então eu tive uma pequena brecha do que era ser um ser que não era, que não era um ser terrestre. Sim, de outros lugares, de outras percepções, mas foi só uma brecha, foi só o início, foi só uma pecinha que parecia que não estava encaixando nas outras peças, né? Então eu me vi lá em Sirius com aquele relacionamento. Eu me via assim, numa versão humanoide, meio azul, e daí tinha um outro ser meio azul que tinha uma mão diferente, com um pouco de pena, né? Então, de outra espécie, eram duas espécies diferentes. E aí eu me vi na Terra, imerso em relacionamentos, em uma busca inconsciente dessa outra parte, digamos assim, mas aí foi bem claro ao final do atendimento que essa parte ela nunca esteve desconectada de mim. Ela está conectada a todo momento. E foi aí que uma chave virou. E era uma chave super importante para virar, para o que eu iria acessar depois disso. Bom, na terceira hipnose, então,
tudo aconteceu de uma maneira muito era para ser. Quem me conduziu, como eu fui, a energia que foi aberta no campo, desde o momento que eu tive que sair da onde eu morava para ir até São Paulo, para ver a Marcinha pessoalmente, e a gente magicamente falar, vamos fazer tua hipnose? Era para ser em outro momento, e a gente nem sabia, e estava marcado, a gente tinha agendado e a gente decidiu fazer na hora, naquele momento. E eu falei, vamos. E a gente foi, né, Marcinha? E, bom, nesse meio tempo, eu já estava numa energia mais lá do que cá. Eu já não estava mais me sentindo somente o eu aqui, de vários processos, né? Eu já estava sentindo integrando, de alguma forma, aquela viagem, como ela aconteceu, ela foi integrando. E o ponto X da integração foi como se fosse uma iniciação, a própria energia da minha alma, quem eu sou, ao que eu vim entregar, além dos paradigmas humanos aqui que estavam bem impressos em mim antes. Aí, quando eu fui para iniciar a prática, a Marcinha fez a abertura, me senti muito seguro, muito entregue e com uma energia bem diferente das outras duas hipnoses que eu fiz, porque o momento que eu tava era diferente. Quando eu deitei, quando ela iniciou, já veio uns alienzão assim aparecendo na minha frente. Eu fiquei, Como Jesus. assim? Como assim? Explica, explica para as pessoas, para que as pessoas saibam o que, que é que você viu, né? Eu É, vou tentar reproduzir aqui exatamente como eu vi. Bom, a gente deita lá para iniciar. Eu nunca tinha feito uma hipnose presencial, foi a primeira vez que eu fiz. As outras duas online foram incríveis também. o deita lá é aqui, gente, ó, aqui nesse divã azul. É, Tá bom, tem aqui, exatamente, é esse o espaço onde o Júnior veio, né? Ele veio de Santa Catarina, eu estou em São Paulo, capital. E aí, então, ele deitou aqui e começamos a fazer a hipnose. Era um domingo à noite, me lembro disso. E aí você fechou o olhinho e fechei os olhos. E aí eu tava deitado, né, nesse lugar onde a Márcia falou, numa paz assim. Só que do nada eu tava. Gente, eu tava. Gente, deixa eu tentar reproduzir aqui. Eu tava deitado ali. Mas a hora que eu fechei o olho, começou uma plataforma a subir. E eu tava sentindo. Não era nem sentindo com o corpo astral, tava sentindo fisicamente. Uma plataforma começou a subir e começou a aparecer uns aliens enormes. Bem parecidos com os arcturianos, mas com uma cor mais esverdeada, assim. E eu subindo, eu sentia que eu não estava mais no consultório da Márcia. Ali eu já estava dentro de uma nave, repleta de luz. E eu falei, ai meu Deus. Tipo assim, né? Eles assim, eu tava vendo, eles às vezes olhando pra mim e eu, assim, né? Eu chocado. Porque eu eu vou tive contato fazer. bastante com os arcturianos. Eu já tinha contato com os alienígenas antes, só que eu nunca tinha visto, sempre na tela mental, como se eu estivesse vendo na minha frente. A presença, exatamente, a força, a energia, a egrégora. Que eu fiquei assim, um negócio que vai pegar. Entendi. Isso foi logo no começo, né? No E, começo, eu não deu nem tempo de respirar. Fechei o olho e já uhum. fui. E parece que apareceu em algum momento, né? A gente não vai falar da sessão inteira, porque foi uma sessão um pouco longa, muito profunda, com muito conteúdo, mas especificamente sobre Sirius. Porque isso você falou, né? Foi um trecho que você falou. Então, se você puder contar para o pessoal aonde linka o segundo com o terceiro, e essa grande família aí, né, que você acessa tudo de seres dos cetáceos, desse novo conceito de todas as coisas. Mas antes de você falar, eu gostaria de dizer que os nossos irmãos estelares, né? Tem várias formas. Então, são verdinhos, são azulzinhos, são translúcidos, são branquinhos, são baixinho, alto. Tem de vários formatos. A gente aqui costuma, cada um tem o nome aqui no planeta Terra, né? Meu nome é Márcia, o Júnior é o Júnior, enfim. Só que quando a gente faz as hipnoses,
e a gente acessa, né, outras dimensões, os nossos seres superiores sempre falam, de cada um, vai, das hipnoses que eu acompanhei, né? Quando acontece de ter esse contato, que literalmente eu chamo de contato, não é um sonho que a pessoa está tendo, ela está em estado de hipnose, consciente, acordado, o corpo fica aqui deitadinho, bonitinho, o corpo não sai daqui. É a pessoa que tem uma experiência e ela vai realmente, a consciência dela vai para outra dimensão e vivencia. Às vezes vê nitidamente, às vezes não vê nitidamente. Então, fala para mim, Júnior, como que foi essa conexão, esse link da segunda com a terceira? Parece que você se viu de novo imerso em águas. Fala para gente. Uma semana antes de eu ir fazer, começou ativações em mim de Sirius. E eu falando, meu Deus, então essa viagem que eu vou fazer vai ter alguma coisa. Porque através do atendimento que eu faço, eles atuam também. E muitas vezes eles pedem para mim me auto-atender. Bom, quando eu cheguei lá no consultório, depois dessa primeira parte da plataforma, não dá nem tempo, gente. É só botar aqui e foi, sabe? Eu comecei a virar um golfinho. Começou um monte de purpurina brilhante ao redor de mim, se assim eu posso falar, em espiral subindo. E eu, no meu corpo físico, eu acho que eu sentia que eu tava no corpo físico mesmo. Eu comecei a virar um golfinho, fazer assim. Comecei, e do nada, esse golfinho, ele foi se unindo com a água, foi exatamente a visão que eu vi, foi se tornando um, e foi pro universo, foi pras estrelas. Aí eu saí totalmente. Aí eu senti, quando eu fui pras estrelas, vários mestres, mas eu senti mestres como se fossem parte da minha família, uma família estelar me recebendo. Tipo assim, bem-vindos de volta a casa. Foi essa a sensação. Não teve palavras, porque lá não tem palavras. Mas foi uma sensação de unificação que eu tive com essa parte minha que estava ali. E eu tive certeza plena naquele momento. Foi assim, foi um momento que aconteceu rápido, mas eu tive tanto download, tanto sentimento, tanta coisa ao mesmo tempo, que eu tive a certeza que eles me falaram assim, essa foi a sensação. Você não acessou antes, porque você tinha que trilhar exatamente o que você trilhou. Porque agora o teu ego não está interferindo no processo. Porque você sabe que o que você está acessando não é para ti. Porque não faz diferença alguma tu saber isso, né? Então foi essa certeza de que a gente tem um processo para a gente começar a acessar as coisas. Tem um processo de limpeza, de purificação. Porque não adiantava nada eu ter recebido 1 ano, 2 anos atrás essas informações, eu talvez ficaria mais perdido do que achado no caminho, se assim eu posso falar. E aquele foi o momento. Aquele foi o momento e foi um momento de como se tivesse águas mesmo, da minha própria alma sendo derramada sobre mim e me mostrando, olha, a jornada que você decidiu trilhar era a jornada que te trouxe até aqui. Então, a hipnose foi como um processo, parte da vida, parte da experiência, eu senti, né? Da vida. Ela não tá diferente. A expansão da consciência é integrada à vida, né? Então eu me senti muito unificado. Aí depois disso, que eu fui pra lá, né? Eu me senti unido a essa família, que eles mostrando, né? Que eles vieram, estariam me apoiando em todos os projetos aqui que fossem ser feitos. Eu me vi em uma nave, né? Uma nave, eu era um golfinho e tava vindo pra Terra. Então, o que eles me mostraram foi uma nave cheia de seres de diversas formas, diversos formatos, que estavam ali vindo para a Terra em prol de voluntariado mesmo, para auxiliar no processo aqui. E dentre eu, e dentre eles estava eu também vindo para a Terra. E aí, em um determinado momento, aparecem vários seres, e ali começa a aparecer uma luz enorme no centro da nave. Começa a vir uma luz, uma luz, uma luz, um amor, um amor, um amor que tocava assim como se fosse ondas e preenchia. Um amor e preenchia. Um amor e preenchia.
E aí teve essa conexão, assim, de saber que era um ser de uma energia muito evoluída, muito transcendente, que estava direcionando todo mundo que estava fazendo esse processo de sair de um lugar, de um planeta onde se tinha uma consciência integrada, onde se tinha uma consciência integrada ao processo da vida, se sabia quem se era, do que indo para um planeta onde a gente teria. Era a sensação que eu tinha no meu corpo físico, de estar indo num planeta que talvez eu esquecesse para sempre quem eu era. A sensação eu tinha essa, né? Que eu talvez nunca mais me lembrasse quem eu era. Mas eu lembro que esse ser, essa grande luz, falou assim: vocês estão indo, essa é o que eu lembro, né? Vocês estão indo agora para uma missão difícil, onde vocês vão se deparar com coisas que vocês nunca passaram, que vocês nunca sentiram, que talvez vocês se percam no processo, talvez vocês se sintam sozinhos, se sintam abandonados, se sintam não sabendo quem se é. Mas eu prometo a vocês que sempre vai ter uma luz no seu centro chamando vocês de volta para casa. Sempre vai ter uma fagulha levando vocês diretamente para aquilo que vocês são, sempre os conduzindo para o caminho. E eu não deixarei nenhum de vocês para trás. Essa foi a sensação, né? E aí, depois a Marcinha, eu quero que a Marcinha conte, porque a gente a gente teve uma integração de processo, porque além de tudo isso, teve uma unificação mesmo, né, Marcinha? Da gente se reencontrar. Eu passei também por um atendimento onde eu estava em hipnose e que eu me vi como um ser translúcido que tinha uma missão. Eu era de um planeta aquático e esse ser translúcido, ele tinha uma missão em relação ao planeta Terra. Eu estava vendo as coisas, eu tinha consciência de quem eu era. Esse ser era assim, só que as cores um pouco mais mescladas, né? Não tinha tanta cor, mas ele tinha esse formato. Ele não tinha definições assim de olho, boca, nariz. Quando eu tive essa hipnose, acessei esse ser, né? é, Ele estava no planeta e tinha ali, parece brincadeira, mas é verdade, gente. Tinha ali, esse ser, que era eu, né? Então eu estava andando ali e eu vi um golfinho e uma baleia em pé, fora d'água, gente, fora d'água. Um golfinho lindo, 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 pequenininho, tipo assim, como se fosse um júnior, como se fosse júnior, pequenininho, novinho, e a baleia um pouquinho maior. Eu gravei essa cena. Minuto seguinte da hipnose onde eu estava, eu estava numa nave-mãe. Eu era comandante de nave, foi falado isso lá na minha hipnose, e eu estava na nave-mãe com os voluntários deste planeta aquático, do qual eu comuniquei, né, para o pessoal: olha, temos uma convocação do mestre Sananda para quem quiser ir para o planeta Terra. Ali é um planeta que tem uma densidade grande, então é um pouquinho complicado, mas a missão toda é dada em confiança para que a gente possa evoluir e ajudar aquele planeta a passar pela transição planetária. Muito bem, no momento seguinte eu me vejo na nave-mãe, aonde aparece, né? Essa mesma luz que você descreveu foi igualzinho o que eu senti e ouvi. A frase que veio do Mestre Sananda, que era né, essa energia crística que apareceu ali, que falou assim: Nós não deixaremos nenhum de vocês para trás. Vocês têm uma fagulha divina dentro do coração. Vocês vão receber vários chamados para que acordem, despertem e se lembrem o que vocês estão fazendo naquele planeta, o que vocês vão fazer naquele planeta. Vocês nunca estarão sozinhos. E quando eu olhei, assim, quando eu fiz aquele reconhecimento de campo, né, eu vi assim lá longe o Astacharan como, né, a versão Arcanjo Miguel, e vi o Mestre Saint-Germain.
assim, eu forçava um pouco o olhar e vi, e aí eu olho assim, mais né, na plataforma, vários seres de várias espécies. E aí eu olho um pouco para o lado, eu vejo várias naves estacionadas. Eu nunca vi tanta nave pequenininha estacionada. E aí eu fiz assim, gente, quantos seres, quantas consciências que estão se colocando à disposição como voluntários para ajudar o planeta Terra. Uau! E eu também estou tendo essa oportunidade. E aí, de repente, eu me tornei uma nave grande. Parece papo de doido, mas não é. Eu realmente me vi como uma nave maior. E os voluntários do meu planeta aquático entrando é, dentro dessa nave maior. Só que nessa hora eu virei assim e vi a baleia e o golfinho. E eu fiz assim, gente, cadê a mãe de vocês? Como é que vocês estão aqui? Nossa, nós vamos lá para o planeta Terra. Aí a baleia e o golfinho ao mesmo tempo, assim, bateram continência, né? Assim, tipo, meio tremendo. Falou, sim, nós viemos, nós somos voluntários. Ah, a nossa mãe confia em você. Aí eu não posso esquecer quem são vocês. Eu não posso. Na minha hipnose eu falava isso, como esse ser translúcido. Eu não posso esquecer quem são vocês. Eu preciso encontrar vocês. Eu preciso encontrar vocês. Eu não posso esquecer. Bom, muito que bem. Quando o Júnior faz a hipnose, quando tudo termina, a gente vai para Florianópolis, no evento que teve presencial, e num determinado momento é que está se falando Sirius, golfinho. De repente, eu falei, Júnior, é você. Você é o golfinho. E a gente fez aquele chororô no restaurante que nós estávamos com amigos, com muitas pessoas, e era um restaurante, era uma pizzaria com várias mesas, com vários clientes. E a gente lá levantou, né, Júnior? Se abraçou, chorou. E o que eu senti quando eu encontrei o Júnior foi alguma coisa muito especial. E nós nos reencontramos agora de novo. E aí, ele em São Paulo, para o evento presencial São Paulo e depois Florianópolis. Nesse meio tempo, ele fez a hipnose aqui. E na hora que tudo veio assim, eu tinha certeza absoluta, era a mesma frequência, a mesma pureza, é o mesmo olhar, é a mesma doçura, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque era o que eu precisava me lembrar primeiro de encontrar o golfinho. A baleia eu já encontrei, vai ser um outro capítulo num outro dia. Mas assim, é o momento que a gente está reencontrando com vários amigos, vários irmãos de alma, vários companheiros de jornada, vários voluntários, e de repente você que está escutando aí, se está mexendo com você, pode ter certeza que é essa fagulha divina, né? Quando você escuta isso, pode ser que você tenha aí, ou também um conteúdo para se trabalhar. Então, Júnior, eu fico muito emocionada, muito feliz de poder estar assim, né? Fazendo o quê? Conversando com você para contar um pouco da nossa história, bem pouco mesmo, porque teria muita coisa a mais para falar. Mas, assim, é uma experiência que, quando eu penso golfinho, eu já conheci várias pessoas que fizeram hipnoses, não só comigo, e que se viram como golfinho. E eu tentava identificar, será que é o golfinho? Não era, a frequência não era, né? Mas com você eu tive certeza. Ah, é o meu golfinho! Eu apertava o Júnior assim, ah, meu Deus. Então, você pode me confirmar, né? É isso. A sensação da sua parte também foi a mesma, não foi? Porque, afinal de contas, né? Parece que estávamos no mesmo momento divino ali de ponto de partida dos voluntários que receberam esse convite como voluntários para esse momento da nova terra, de transição, né? Aonde a gente está aqui. Nós estamos aqui nos reencontrando e falando das nossas experiências, né? Então, agora eu peço que você possa falar essa parte, como que você percebeu tudo isso. Marcinha, eu faço das suas palavras as minhas.
E desde o momento que eu encontrei a Márcia, desde a primeira vez que eu encontrei ela pessoalmente, gente, eu senti o meu cardíaco assim, ó, como se fosse uma criança feliz, sabe? A gente se deu muito bem, foi como se fosse um reencontro mesmo. Só que, claro, a gente não sabia, então a gente, com muito carinho, né, fez amizade como se fosse a primeira vez, mas jamais. Eu senti aqui no meu coraçãozinho esse carinho enorme que você, quando encontra uma pessoa pela primeira vez, você não sabe descrever, sabe? Você sente aquilo como se já conhecesse. E através da hipnose, quando apareceu esse momento, depois de depois de Sirius, quando eu estava na nave, eu comecei a sentir um amor tão grande no meu cardíaco. E teve muitos momentos, né, Marcinha, que durante a hipnose também, que você perguntou sobre você e tudo, e vinha aquele amor, aquela onda, aquela expansão, aquele carinho, porque a gente tá no momento realmente, e foi esse sentido esse sentir que eu tive durante o atendimento, que nós estamos no momento de nos reunirmos. A gente já ficou muito tempo separado, muito tempo preso, imerso em histórias que fizeram parte da humanidade, mas não fazem parte da nova humanidade, do processo que a Terra está passando. Então eu sinto esse movimento que a gente está como se fosse sabe o desenho da constelação? Que você faz desenho, ela vira uma constelação, que são várias estrelas e montam. É como se a gente estivesse ligando os nossos pontos, se reconhecendo através do outro. E como eu falei, não poderia ser de outra forma. Do meu reencontro comigo mesmo teria que ser contigo. Porque tu foi a pessoa também que me trouxe pra cá, né? Olha, é assim, né? As coisas são incríveis. Literalmente contando, ninguém acredita. Mas a gente vivenciou isso em hipnose quântica. Por isso que esse quântico, ele tem essa característica de você passar por um portal e entrar numa outra dimensão e vivenciar como se fosse assim, acordado. Só que a gente tem consciência que está ali em hipnose, sabe? Que está deitado ali e que está realmente numa experiência vívida, real. Eu que já estava fã de você, virei mais fã. E estou acompanhando a sua jornada, a sua evolução, e vejo como você tem muita luz, muito conhecimento para compartilhar com a gente, né? E estou sabendo também que você está fazendo os atendimentos, está canalizando umas técnicas, está se aperfeiçoando cada dia mais. Então, se você puder falar um pouco, né, desse momento seu de terapeuta e todas essas energias, tudo sendo integrado. Fala um pouquinho do seu trabalho agora, como que as pessoas podem te achar também, para que a gente possa finalmente chegar onde a gente quer chegar, que é falar assim, pessoal, vale a pena, é uma jornada de autodescobrimento, é, não precisa fazer esta ou aquela técnica, mas saiba que vocês têm grandes ferramentas aí para que vocês possam se descobrir, de repente, uma conexão mais especial com o mestre, com o mentor, com a sua própria voz, né? Para que você, de repente, descubra, você fala, puxa, eu posso ajudar muita gente. Afinal de contas, né, Júnior, nós viemos aqui para isso, nós não viemos para outra coisa. Então, por favor, fala aqui para gente como que a gente faz para receber o seu atendimento e como que ele é. Bom, primeira coisa que eles foram me passando e que para mim é muito claro e muito nítido é que nós estamos aqui em favor de Gaia, em favor da Terra, em favor dessa grande consciência que nos nutre, que nos porta, que ela é integrada, existem reinos dela, existem outras consciências, senão nós e outras espécies que aqui a gente entende como animais. Existem muito mais no ser Gaia, né? Então, Gaia está ascensionando, se assim a gente pode chamar ela, está transicionando, assim como nós estamos neste momento, cada vez mais olhando para dentro, sendo quase obrigados a olhar para dentro e encontrar essas dores, essas feridas, a fim de nos curar,
Através das nossas águas, Gaia também se cura, e através das águas de Gaia, nós também nos curamos. Então, o atendimento que eu faço, para vocês entenderem um pouquinho, eu sou reikiano desde os meus 15 anos, sou massoterapeuta também, e trabalho num atendimento de radiestesia apométrica. O que que é radiestesia apométrica? Que foi uma técnica canalizada que foi me passada pelos meus mentores no projeto de resgate de Cristo. Bom, é um processo de localizar todas as energias que estão ali de alguma forma a meio externo ou até interno, num grande emaranhado que estão bloqueando essa fluidez do amor, fluidez dos setores, da vida e também nessa expansão de consciência. Conforme a gente vai expandindo de consciência, cada vez mais a gente se depara com uma grande teia que fala assim, nós tem que passar por mais isso, tem que passar por mais isso. A gente é feito de um grande emaranhado quântico de todas as experiências que nós tivemos no planeta, unidos à experiência que nós tivemos a nível familiar de toda a nossa ancestralidade humana, que nós estamos encarnados aqui, e também a nível do coletivo. Então, o que a gente faz é liberar de uma forma, usando as ferramentas que os mestres trazem para nós, usando as energias, as ativações que é preciso naquele momento. Então, desde cirurgias espirituais, remoção de chips, implantes, desobsessão, ativações também de códigos de DNA, de frequências, eles trabalham muito com frequências, a fim de harmonizar e liberar todo esse emaranhado que se tinha, né? Então a gente trabalha em fractais da alma, ou seja, existe a grande mônada, uma grande consciência do qual nós viemos, no qual ela vai se desfragmentando, né? E experienciando a matéria. Existe você aqui, mas existem outros irmãos, se assim a gente pode falar dessa mesma centelha, que estão nessa realidade, em realidades paralelas, em outros universos, tendo outras experiências em outros planetas, que podem estar em experiências de luz, de evolução, ou também durante o processo, assim como muitas vezes nós, na Terra, acabamos nos perdendo do caminho. Então a gente localiza esses fractais, ressignifica eles em luz, a gente trata eles e reintegra novamente a luz monádica. Então, é um trabalho de resgate e de alinhamento também. Basicamente é isso. A gente trabalha nos chakras e alinhamento no teu eu aqui e agora, que está precisando para liberar e fluir a vida. Ah, muito bom. Eu passei por um atendimento do Júnior faz umas 2 semanas e posso dizer que é um trabalho muito sério, um trabalho muito forte e que a gente realmente sente uma diferença, né? Porque é uma limpeza, são resgates de fractais, de fragmentos nossos mesmo. Quando a gente traz, né? São várias técnicas. Então, aos poucos, a gente vai tentando explicar um pouco mais para todo mundo o que que uma técnica faz, o que a outra faz, mas existe uma similaridade entre todas elas, que é o resgate, assim, resgate das suas partes doloridas, aquelas que ficaram presas em pensamentos, assim, ó, que fica aquele mesmo pensamento, né? Ou pedaços, né, nossos mesmo, que ficaram ali é, bloqueados. Então, seja qual for a técnica, dá para a gente hoje ter assim muitas ferramentas que nos ajudam a passar por todas essas dificuldades e desafios de uma transição planetária, onde muitos estão despertando e se perguntando: o que que eu vim fazer aqui? Eu sinto que eu vim fazer alguma coisa, mas não sei o que que é. Qual é a minha missão de vida? Então, se isso está acontecendo, que ótimo, fique feliz. É só o início de uma grande jornada, né? E estamos todos juntos. Quando é dito que somos todos um, é porque somos mesmo todos um. E o planeta, aqui o planeta Terra, como o Júnior falou, Gaia, né? Tem vários nomes, tem planeta Chã, Gaia, planeta Terra. O nosso planeta está
ascensionando, ele está evoluindo, saindo de provas e expiações para a regeneração. E o que que é regenerar? É você tomar consciência, expandir a sua consciência, sair da caixinha. Você toma consciência, puxa vida, dá para melhorar isso. E aí você começa a regenerar, né? A se regenerar. Parar de ficar só no ego, aquele ego que fica acusando a gente, que nos auto-sabota, que faz com que a gente não dê um passo para fora da caixinha, né? Não olhe para fora da caixinha. Então, todos nós estamos juntos, como voluntários. Em hipnoses, eu tenho algumas informações de bastidores, aonde foi dito já que tudo está tudo está certo, que a gente não precisa se preocupar com nada. É só a gente acender a nossa luzinha. Lembra a centelha divina, a luzinha que a gente tem dentro. Acende a sua luz, seja a luz aonde você está, né? Espalhe o amor, lembre-se do perdão, né? Por quê? Para que você possa manter a sua luz acesa e cada luzinha acesa forma sempre uma grande iluminação, que é o nosso objetivo, né? Então, essa história do Júnior, como eu falei no começo, né, é só um pequeno pedaço. Tem várias outras coisas, assim como várias pessoas muito bacanas que já passaram por atendimentos e que têm histórias a contar. Então, nós vamos começar a fazer uma série, uma sequência mesmo de entrevistas. Se você tem alguma história para contar, entre em contato. Nós vamos sempre deixar o contato na descrição do vídeo, né? Então, para como que faz para entrar em contato com o Júnior, como que pode ser atendido por ele, como que, né? Então vai estar tudo na descrição. Júnior, eu gostaria que você pudesse, né, dar suas palavras finais para que a gente possa concluir esse nosso bate-papo, que é sempre um grande prazer por mim. Ficaríamos aqui horas, mas, por favor, fique à vontade. Bom, Marcinha, eu gostaria primeiro de te agradecer por me trazer aqui para a gente compartilhar essa história juntos. E o que eu digo, e o que eu deixo de recado final é que se abram as experiências da vida, o que a vida traz para vocês, seja em forma de cura, em forma de pessoas, tudo que a vida traz para nós é para nossa luz, para o nosso despertar, para nossa consciência. Todos os processos da vida, eles vêm para nos ensinar, nos fortalecer, mas também nos conduzir àquilo que nós somos. Então, no processo da vida, pelo menos aqui nesse planeta, o principal que é pedido é se entregar realmente. Abrir o coração ao processo, aceitar ajuda quando a ajuda vier e buscar ajuda quando precisar de ajuda também. Nós estamos todos juntos e a gente só vai acordar de verdade quando todo mundo aqui tiver de mãos dadas e unificados essa consciência que é o planeta e que é a experiência do amor. Ah, muito obrigada, então, Júnior. Olha, gratidão, que você sempre seja esse canal de amor, esse canal de informações, né? Que, assim, a informação que a luz sempre habite no seu coração e que a gente possa cumprir a nossa missão do que nós viemos fazer aqui. E mais para frente, a gente te chama de novo para que você possa compartilhar outras histórias, porque eu sei que você tem muitas histórias. Te agradeço demais pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente. Agradeço também todo mundo que está nos ajudando, a Thaís Nunes, que está aí nos ajudando nos bastidores. Muito obrigada, gratidão, Thaís. São jovens que vão se unindo, os dois são jovens que vão se unindo, né? Eu um pouquinho mais velha, vou indo, né? Para depois passar o bastão adiante, porque tudo somos sempre um. Não se esqueçam. A gente tenta se individualizar porque foi ensinado assim, mas é o coletivo. Ainda hoje eu tive uma hipnose onde foi falado sobre isso, essa comunidade, né? Essa coisa coletiva.
esse trabalho coletivo, como que a gente pode ajudar as pessoas? Vamos abraçar coletivamente. Então, são vários coletivos que vão se unindo, e aí a gente vai conseguir sim passar, fazer essa transição planetária com certeza da forma mais suave possível, porque tudo depende da expansão de consciência. Tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo, gratidão, até a próxima.